a gente vai falar um pouco dessa análise de desempenho, que existem alguns parâmetros históricos que eles vão evoluir, que eles começam com aquela observação do adversário, que seria a análise tática, que foi o que subsidiou lá atrás ainda esse início da análise de desempenho, para que a gente chegasse no jogo e a gente não tivesse no escuro totalmente sobre o que a gente iria enfrentar. A partir disso, a gente também conseguiu configurar que existia um fator de mercado para que atletas que tenham que fazer a vinda para a nossa equipe, eles consigam ter uma observação anterior criteriosa para que a gente consiga identificar quais são o que a gente tem de espaço, o que a gente precisa de posição para poder chegar e a gente tem alguma carência que venha a ser suprida, ou se esse jogador ele já tem uma maneira de jogar, um tipo de atuação que se adeque ao nosso modelo de jogo. E esse scouting, ele vai ser exatamente importante quando você já tem alguns critérios inseridos no seu processo próprio do clube e que o jogador que vai ser observado pelos nossos captadores, eles também vão ser avaliados por esses critérios próprios. Então, automaticamente, você já vai conseguir ter um crivo anterior a essa tentativa de contratação, porque você vai saber em que parâmetro técnico, tático, físico ou mental ele está tendo uma atuação que esteja melhor ou pior do que a gente tem já no nosso plantel. E essa questão de mercado, ela, em tese, começava a observar do clube para fora, tal qual a gente está preocupado em ser o consumidor que está andando no corredor do shopping, olhando várias vitrines. E essa premissa ela começou a desenvolver, a gente vê alguns cursos, inclusive, tendo possibilidade de estar conversando aí com outros departamentos, inclusive fora do Brasil. Pedro acabou de falar, a gente teve uma interação muito grande nesse mês mesmo com os departamentos de análise do Zenit de São Petersburgo e de Lokomotivka de Moscou. E a gente vê que essa questão de mercado ela passa também a induzir um tipo de funcionamento para como que os nossos jogadores do plantel vão ser também vistos no mercado, como que a gente vai desenvolver os nossos jogadores, também objetivando que eles tenham os parâmetros, os critérios, os potenciais que vão ser valorizados pelo mercado. E para isso, a gente passou a ter um tipo de interpretação da análise do rendimento interno dos nossos atletas, que seria a conexão com alguma metodologia, principalmente quando você vai falar de futebol de base. O futebol de base ele vai ter uma linha de verticalização, onde você vai ter que enxergar que nem sempre as estratégias que são tomadas no 17 e no 20, que é um período mais profissionalizante, essas estratégias elas vão ter que ser um pouco mais reduzidas e vão ter que guardar determinadas proporções para quando você tem que lidar com as categorias que são iniciais, principalmente nossa característica em Xerém, que a gente inicia no sub-9, por exemplo. Então a gente tem que ter uma assertividade grande nisso aí, inclusive para que a gente consiga compreender que esse desempenho vai ter uma idade onde você vai conseguir fazer determinadas intervenções que elas não tenham que estimular uma especialização precoce desse atleta, que num primeiro momento ele tem que desfrutar, gostar de jogar futebol, para que depois ele consiga ter uma melhora no que vai ser o potencial dele de identificação de algum problema e o que ele vai ter que ter de desenvolvimento para poder solucionar melhor esses problemas. Mas não que seja uma imposição de uma ideia que venha de fora, mas que você tenha que demonstrar para eles que não existe uma resposta única, perfeita, mas que ele vai ter que gerenciar como que vai ser, primeiro, a identificação, porque sem identificar você não consegue resolver o problema, para depois buscar quais seriam as melhores soluções, isso em conexão com que é o momento dele técnico, o momento dele tático, mas esse momento ele não é estático. O que a gente vai ter que melhorar para que ele tenha um desenvolvimento técnico, desenvolvimento tático, o desenvolvimento físico, vai ter as áreas também, psicológico, vão ter outros departamentos que vão estar isso aí em tese desenvolvendo, mas eu acredito que esse conhecimento tático, que vai ser processual, procedimental, é muito importante a gente estar lidando para que a gente consiga desenvolver o senso crítico nos atletas. Não para que eles sejam ouvintes e que meramente repitam. Eles têm que saber criar essas soluções, identificando quais são esses problemas. E para isso, nada melhor do que a gente já ter processos e uma cultura de trabalho já bem estabelecida, e daí é onde vem essa questão de a gente poder falar um pouquinho sobre a gestão de um departamento de análise de desempenho. Porque quando a gente vem ali fazendo um trabalho que a gente até chama sobre o lobo solitário, cada um tem a sua linha de raciocínio, cada treinador vai ter a sua maneira de lidar, mas os analistas eles não são engessados
lá no clube, nem obrigados a ter que seguir somente uma linha de raciocínio. Os treinadores eles têm, inclusive, um potencial de criação de ideias que vão ser referentes ao processo de ensino-aprendizagem que eles estão fazendo durante o dia a dia e em relação ao que eles estão querendo construir para o jogo. Mas existe um núcleo que eles vão ter que ser sempre seguir. E, adicionalmente, eles podem botar algum tempero à parte. Então, esses processos, essa estrutura de trabalho, eles precisam estar alinhados para que eu consiga, seja comparar como que está sendo a evolução de um atleta de categoria sub-15 para sub-16, para sub-17, como que eu desejo que ele desenvolva em cima dos parâmetros que já são estabelecidos lá no clube por posição, etc e tal, e também eu possa comparar esse mesmo atleta quando ele era sub-15, para depois quando ele era sub-16, quando ele era sub-17, porque se eu trocar esses parâmetros, se perde potencial de comparação e eu não consigo ter uma análise qualificada de como que ele está desenvolvendo ou não em cima do seu potencial de jogo. E somente assim a gente vai conseguir ter decisões baseadas em dados, esse data driving, né? Para que essa melhora de jogo e a evolução dos atletas possa acontecer. Então a gente vem para uma gestão, primeiro resguardar que esses processos eles consigam ser desenvolvidos e eles tenham um desenvolvimento que seja com uma excelência. E essa excelência a gente vai falar um pouco pormenorizado na frente, mas vai ser qual é a qualidade daquilo que a gente está entregando e quanto tempo a gente está demorando para poder fazer essa entrega. Acesse o nosso site ciafutebol.com.br. Não deixe de acessar nossas redes sociais, @ciafutebolbr no Instagram e @ciafutebol no TikTok. Veja mais vídeos aqui do CIA. Esse vídeo acabou. Vai em outros vídeos do canal. Com certeza tem algum vídeo que você ainda não assistiu. Então vai lá, aproveita. E se você não se inscreveu, se inscreva no canal. Deixa seu like. Se não gostou, não tem problema. Dá dislike. E mais deixa seu comentário. Fala de onde você é e o que você achou. Valeu? Gente, muito obrigado e até a próxima.